Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Cidadania em Pauta. O nosso compromisso é te deixar bem informado e mostrar como é o trabalho do Legislativo na cidade. E hoje você vai saber como são elaboradas as pautas das sessões que são realizadas aqui na Câmara. Existe um protocolo que é seguido para organizar as reuniões. E o Cidadania em Pauta também apresenta pontos de interesse de toda a população. E nessa edição você vai entender como é o trabalho do CSI. No nosso bate-papo sobre eleições, um especialista vai explicar o que é quociente partidário. Sabe quando o candidato tem um número expressivo de votos, mas não é eleito? Pois é, a gente vai entender por que isso acontece. E quem é da cidade certamente conhece a Fundaz. Mas você sabe a história do homem que dá nome à instituição? É daqui a pouco, então fica por aí que o programa está só começando. A gente começa o programa de hoje com informação sobre as sessões que acontecem aqui na Câmara. Todas elas seguem uma pauta que contém os requerimentos, as indicações, os projetos que são votados. Tudo isso é definido previamente e existe até um setor próprio aqui na casa para escrever essa pauta. Quer saber como ela é feita? Vamos conferir agora na reportagem. Quem acompanha o plenário em dia de sessão pode ver de perto um pouco do trabalho dos vereadores. É neste espaço que projetos importantes para a cidade são aprovados, fora os debates que envolvem o município. Mas tudo o que acontece por aqui tem um rito a ser seguido. Por exemplo, qualquer documento que será votado ou apreciado precisa constar na chamada pauta da sessão. A pauta é esse documento aqui, que pode ser disponibilizado em papel ou em formato digital. Aqui em São José dos Campos são 2 modelos. Um para a sessão de terça-feira e outro para a sessão de quinta-feira. E você deve estar se perguntando, o que tem em cada um deles? Nas pautas das sessões de terça-feira estão descritos os documentos que vão ser apreciados pelos vereadores em plenário, como indicações, moções e requerimentos. Já nas pautas das sessões de quinta-feira estão descritos os projetos de lei que serão votados ou que passarão a tramitar no Legislativo. O processo legislativo, ele é todo regulamentado e dentre um dos princípios constitucionais existentes é a plena publicidade. Então, a pauta ela acaba integrando ao próprio processo de produção legislativo, porque ela vai dar a publicidade, ela se equipara a um edital. Que tal data vai ser disciplinado ou discutido ou aprovado aquela matéria. O trabalho de elaboração da pauta acontece nessas salas, onde ficam a Diretoria de Expediente e a Diretoria de Assuntos Técnicos Legislativos. Aqui os servidores recebem e organizam as indicações de projetos e documentos solicitados pelos gabinetes e vereadores. E elaboram também como elas serão distribuídas na pauta. Tudo é feito a partir de um sistema eletrônico. Antigamente era feito através de manual, papel e caneta. Hoje em dia, já com a tecnologia, tudo via sistema. É um sistema próprio da Câmara, sistema Ágape, né, no qual os gabinetes têm acesso, os setores administrativos, todos eles têm o seu trabalho, tudo por lá, né? Inclusive serviços administrativos internos da Câmara também via esse sistema. E aí, o gabinete assinando, o vereador assinando a propositura, ele já cai aqui para a gente, para leitura. Só para você ter uma ideia, os documentos apresentados desse primeiro semestre, apenas as indicações, nós tivemos cerca de 4.700 documentos. Isso em média. Então, imagina se a gente não tivesse esse sistema no qual nos facilitasse essa inclusão, essa leitura, e a gente tivesse que fazer tudo manual como antigamente. Então, esse sistema veio exatamente para poder suprir a demanda alta que a cidade tem e que os vereadores repassam através da pauta das sessões. Para as sessões de terça-feira, a pauta apresenta por ordem as indicações, depois as moções, seguidas dos requerimentos, documentos diversos e as atas de sessões passadas. Para quinta-feira, a pauta estabelece quais projetos novos serão lidos, os prazos para emendas e pareceres e quais propostas serão votadas. O documento ainda demonstra o rito das votações, se é urgente ou ordinário. A partir do momento em que o processo entra no sistema Câmara Sem Papel, ele é preparado para leitura na sessão subsequente. A leitura é o momento em que o projeto passa a existir de forma oficial. Ele é lido aqui no plenário.
né? Depois disso ele sofre os trâmites normais de parecer jurídico, de análise das comissões, e aí ele fica disponível para votação. Mas essa disponibilidade, né, o encaminhamento para a pauta se dá mediante a solicitação do autor do projeto, de um dos autores do projeto. Então, o vereador, é necessário que o vereador ou o gabinete dele entre em contato via e-mail com a divisão de assunto técnico legislativo, né, solicitando a inclusão desse processo para a pauta. A montagem das pautas também precisa seguir algumas regras. Existe um prazo para que os documentos e projetos que os vereadores desejam inserir sejam incluídos nas pautas. Segundo a legislação, as pautas das sessões precisam ser disponibilizadas com pelo menos 24 horas de antecedência do início dos trabalhos em plenário. Tem que estar disponível não só aqui para casa, mas ela tem que estar disponível para todo cidadão que queira acompanhar, que queira saber o que vai ser votado, quais são os temas de deliberação na sessão da quinta-feira. Agora que você já sabe o que é pauta de uma sessão e a importância dela, fica o convite para acompanhar as sessões da Câmara de São José, todas as terças e quintas. Acompanhar as decisões que envolvem o nosso município é um ato de cidadania. Sempre muito importante, nós cidadãos sabemos os temas que são debatidos pelos vereadores. Por isso, as pautas estão sempre disponíveis no site da Câmara um dia antes da sessão acontecer. E a gente continua nesse assunto porque chegou a hora do nosso quadro Dicionário Legislativo. Momento para você ficar por dentro dos termos que são usados pelos parlamentares. Hoje vamos te explicar o que é moção. Moção é um documento votado durante as sessões de terça-feira aqui na Câmara Municipal. Geralmente, ela integra a pauta juntamente com as indicações e requerimentos. A moção é uma proposta de manifestação, seja de apoio ou repúdio, sobre os assuntos das esferas municipal, estadual ou federal. O documento é uma via de expressão do poder legislativo. Por exemplo, uma moção de aplauso pode exaltar o trabalho desenvolvido por uma entidade ou pessoa em prol da comunidade e do município. Desde 2021, São José tem um sistema de monitoramento chamado Centro de Segurança Integrado, o chamado CSI. São várias câmeras espalhadas pelo município que enviam imagens em tempo real para a sede, onde vários agentes ficam atentos às movimentações. A repórter Marina Lima e o cinegrafista Ralph Siqueira foram até a sede do CSI e vão contar pra gente como funciona o trabalho por lá. Nessa imagem aqui parece que eu estou bem pertinho da câmera, né? Mas na verdade eu estou aqui e a câmera está lá atrás. Eu só apareci pertinho assim graças ao grande alcance das câmeras do Centro de Segurança e Inteligência de São José. Implementado em 2021, o CSI foi criado a partir do antigo COI e integra órgãos da Prefeitura para otimizar o monitoramento e a segurança da cidade. Além do que existe aqui, nós temos também mini-centrais, né, nas delegacias, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Copom. Então, são convênios que são realizados, né, a nível municipal, estadual e federal, que atendem todo mundo e melhoram a segurança como um todo. Nessa central são operadas quase 1.200 câmeras inteligentes, com tecnologias como reconhecimento facial, detecção de movimento e monitoramento do tempo de permanência. Com toda essa estrutura, é possível acompanhar em tempo real todas as regiões da cidade. As câmeras estão espalhadas por ruas, avenidas, praças, parques e outras áreas públicas de São José. As imagens são transmitidas nesses telões e nos computadores. Elas têm alcance de até 5 quilômetros, com gravações Full HD ou 4K. Durante 24 horas por dia, agentes do programa São José Unida ficam atentos às imagens. Todos esses sistemas, eles visam atender a segurança pública do nosso município e, além da prefeitura, atendem também todas as agências de segurança que prestam serviço na nossa cidade. Uma parte da integração do CSI é a mobilidade urbana. Trechos mais críticos em relação a acidentes e ocorrências estão sempre no radar dos agentes. Quando existe um índice estatístico, né, de acidente em um determinado local, esse local ele é colocado no monitoramento. Aí as pessoas, né, no caso da mobilidade, que é mais voltado para o trânsito, eles fazem a fiscalização. Então, lugares onde os acidentes são recorrentes, eles são fiscalizados e são feitas atuações para prevenir novos acidentes.
Esse monitoramento tem impacto direto na redução de crimes na cidade, mais segurança nas ruas que reflete em mais qualidade de vida. Todos os fatos, eles procuram ser registrados. Então, mas assim, quando a gente fala em violência, o que é mais visível, né, o que mais se atenta é a questão do homicídio, que é a preservação da vida. Então, em São José dos Campos, nós temos índices muito bons, né? O ano passado nós fechamos com 44 homicídios. Isso significa menos de 6 homicídios por cada 100 mil habitantes. E o índice de apuração desses homicídios em São José dos Campos é acima de 90%, enquanto no restante do Brasil, né, a apuração não chega a 30%. Primeiro intervalo aqui no Cidadania e na volta vamos te explicar o que é quociente partidário. Até já! Quociente partidário. Essa é uma expressão que não está tão presente no nosso dia a dia, né? Mas é sempre muito importante relembrar o que é, principalmente com a chegada das eleições. Para isso eu chamo agora o Marvin e a Marina, que conversaram com o advogado Marcos Limão sobre esse tema. Tudo bem, gente? Oi, João, tudo bom? Olha só, entender os quocientes partidários é muito importante para entendermos também como são eleitos os vereadores. Diferente das eleições para cargos como de prefeito, os vereadores dependem de um fator, o quociente partidário. E esse cálculo também depende de outro fator, o quociente eleitoral. Com esses números são definidas quantas cadeiras cada partido ou coligação pode ocupar e só então a quantidade de votos válidos para cada político entra na conta. É por isso que, às vezes, o candidato que você escolheu para vereador teve um grande volume de votos e não foi eleito, enquanto o outro vereador com menos votos foi eleito. Para entendermos como funciona esse sistema, vamos conversar com o Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral. Está aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Marvin. Obrigado, Marina. E sabe que esse é um tema da maior relevância e poucas pessoas dominam. Se chama sistema eleitoral. Olha só. E no Brasil nós temos dois tipos, né? Um sistema eleitoral com duas espécies diferentes, né? Que é o sistema majoritário e o sistema proporcional. O majoritário para cargos no executivo, prefeito, governador, senador e presidente, e o sistema proporcional para os outros cargos, para os parlamentares. E essa divisão, o majoritário é aquele que prevê que o eleito será o que tiver 50% dos votos mais um. O proporcional não. O proporcional é totalmente diferente, já que nas casas legislativas, esse sistema foi pensado para que várias correntes ideológicas da sociedade tivessem representação nesse parlamento, diferente do executivo, onde só uma corrente, a vencedora que tiver 50% mais um, que terá representante. Por isso que se diz que o parlamento é a casa do povo. E essa casa do povo ela só é possível em razão do sistema proporcional. E dentro do sistema proporcional nós temos esses pormenores, que é o quociente eleitoral e o quociente partidário, que nós vamos conversar hoje aqui. E o que significa isso? Como é que eles são definidos? São maneiras que foram feitas, a lei prevê, né? A lei desenhou esse sistema, que é a maneira de se contabilizar os votos para decidir quem que foi eleito, né? Então, para chegar no sistema partidário, nós precisamos antes passar pelo quociente eleitoral. Para chegar no quociente partidário, nós precisamos passar antes pelo quociente eleitoral, que é definido pelo número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Por exemplo, no município que tem 170 mil eleitores, desses 170 mil, somente 150 foram votar, então nós temos 150 mil votos válidos. E se tiverem 10 vereadores, então você faz essa divisão. E aí nós teremos 15 mil, o número do quociente eleitoral. Feita essa conta, nós passamos para o segundo momento do cálculo, que é o quociente partidário, que é o número de votos que o partido teve dividido pelo quociente eleitoral. Então, se o partido obteve 30 mil votos e o quociente eleitoral for de 15 mil, ele terá eleito 2 vereadores ou 2 deputados. É uma forma de manter um equilíbrio na questão da representatividade dos partidos
para que, por exemplo, o número de votos que um candidato recebeu seja adequado de acordo com a soma total, né? De que ele possa representar aqueles eleitores que votaram nele de uma forma proporcional? Isso, nesse grupo de candidatos vinculado a determinado partido, não existe concorrência, porque todos vão colaborar para que o partido eleja o maior número de representantes possível, né? E, passado a fase do quociente partidário, havendo ainda vagas a serem preenchidas, a legislação ainda prevê mais uma forma de cálculo, que são as sobras eleitorais, nós chamamos de sobras, que é um outro cálculo que se faz para preencher quando na primeira rodada você não preenche, por exemplo, as 10 vagas. E em 2021, o Congresso Nacional aprovou uma lei que a sobra dizia o seguinte, que a sobra só poderia participar desse cálculo de sobra o partido que tivesse feito 80% do quociente eleitoral e só seria eleito o candidato que tivesse alcançado 20% do total de votos, do seu desempenho individual. Esse ano o STF declarou inconstitucional essa lei, que é uma mudança brusca que tem para as eleições de 2024. Então, o que está valendo a partir de agora, desse ano, com essa decisão do STF? Todos os partidos que concorrerem às eleições poderão concorrer à sobra, independente de terem atingido determinado percentual ou não. O que permanece ainda, para todas as fases do cálculo, é que o candidato ele precisa ter pelo menos 10% do quociente eleitoral, senão ele não poderá ser eleito. E essa regra, chamada de cláusula de desempenho individual, é para evitar, por exemplo, o efeito tiririca que nós tivemos quando ele foi candidato a deputado. Ele teve mais de 1 milhão de votos, ele acabou elegendo deputados federais com baixíssima votação. Sim. Então esse deputado federal que foi levado nessa votação expressiva do tiririca não representava ninguém. Então, para evitar isso, seguido a essa ocorrência do efeito tiririca, o Congresso editou uma lei que determina a cláusula de desempenho individual, que esse candidato tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Marcos, a gente está vendo que é um sistema complexo, né? A gente tem que conversar bastante com você para entender. E por isso, provavelmente, bastante gente também tem dúvidas sobre esse quociente. E a gente foi conversar com o pessoal nas ruas de São José para ver quais são essas dúvidas. Vamos ouvir a primeira. De onde surgiu a definição de direita e esquerda? Quando a gente fala dessa representatividade, é impossível a gente não pensar em esquerda e direita, né? Como é que surgiu isso, Marcos? Isso surgiu pós-Revolução Francesa, né? Assim que foi esse movimento revolucionário na França, eles instituíram um modelo de representação popular em que uma corrente ficava à direita, fisicamente, no parlamento, e outra ficava à esquerda, e cada um com as suas características. E dali, então, se convencionou chamar o direita conservador, o que gostaria de conservar o status quo, e o direita como mais revolucionário, o que gostaria de mudar a situação que vivenciava naquele momento. É dali esquerda, que nesse caso, né? Essas expressões. Mas isso independe para os cálculos do sistema proporcional, porque isso aí vai valer tanto para a esquerda, quanto para a direita, como para o centro, acaba atingindo todos os campos ideológicos daqueles partidos que têm registro perante a Justiça Eleitoral brasileira. E como a gente tem uma grande variedade, né, de ideias, de propostas, quando a gente se prende muito ao estigma, né, acho que a gente pode usar essa palavra, de direita e esquerda, você acha que os eleitores acabam deixando de conhecer propostas legais, deixando de conhecer contrapontos, porque eles ficam muito presos nisso? A maneira correta de se votar no Brasil é geralmente votando no partido. Nós temos essa mania de personificar a política. A América Latina tem essa característica. Mas o ideal é você votar olhando o programa partidário. Por isso que existe o voto de legenda. Por exemplo, se o voto para deputado estadual são 4 números, e você vota só os 2 primeiros, que é o voto do partido desse candidato, o seu voto estará correto. O seu voto será computado. Esse é o voto de legenda. Essa é a maneira que as pessoas deveriam se atentar mais. É uma das distorções do sistema. E aí a gente acaba votando em quem nós conhecemos, no nosso amigo, no nosso primo, e às vezes aquele partido que ele é filiado não nos representa.
Por isso também que no Brasil se instituiu a regra da fidelidade partidária. O parlamentar é eleito e aquele mandato pertence ao partido. Se fora do período autorizado ele muda, ele automaticamente sofre uma cassação de mandato por infidelidade partidária. Perfeito. Limão, nosso tempo está acabando, mas ainda tem uma última pergunta da população que eu gostaria de trazer para a gente. Vamos ouvir mais essa? Por que nos Estados Unidos tem 2 partidos e no Brasil tem vários? Olha, é um outro país, é um outro sistema de formato de eleições, de modelo de sociedade, de processo eleitoral, de relações de poder, que é o bipartidarismo. Nós vivemos uma época o bipartidarismo no Brasil, na época principalmente do estado de exceção que nós tivemos, né, que era o MDB e a Arena, e esse modelo para nós aqui não funciona, porque lá é totalmente diferente. Lá existem as prévias eleitorais, existe uma eleição antes da eleição propriamente dita, em que os candidatos eles concorrem para ver quem que será o candidato. Sim. Então é um modelo totalmente diferente que não se aplica ao Brasil. No Brasil nós temos o pluripartidarismo. Nós temos mais de 30 partidos registrados, e todos com a sua ideologia peculiar, mas nós estamos caminhando para um enxugamento desse fenômeno. As regras eleitorais elas estão voltadas para isso. Existe a cláusula de desempenho dos partidos. O partido que não alcança determinado número de votos para a Câmara Federal, ele fica barrado de ter acesso ao programa partidário na televisão e na rádio e ao fundo partidário, aos recursos públicos. Então, por isso que nos últimos anos nós estamos verificando muita fusão de partidos. Então, a legislação está nos conduzindo para um menor número, mas não para o bipartidarismo, porque não é isso que prevê a Constituição Federal. Perfeito. Mais uma vez, gostaria de agradecer sua presença aqui no Cidadania em Pauta, Limão. É sempre uma alegria, fico à disposição para as próximas entrevistas. Marina, mais um dia de dúvidas esclarecidas? Mais um dia vencido rumo às eleições. Exatamente. Gente, João, seguimos daí com você. Boa continuidade do programa e a gente volta semana que vem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Última parada aqui no Cidadania em Pauta e na volta você vai conhecer a história de Hélio Augusto de Souza, nome de uma fundação que desempenha um papel muito importante aqui em São José. Estamos de volta e que bom ter você aqui com a gente. Olha só, o nome Fundaz vem da junção da palavra fundação com o nome Hélio Augusto de Souza. O Hélio foi um dos pioneiros na busca pelos direitos de crianças e adolescentes. Como homenagem ao legado deixado pelo professor, o maior programa social da cidade recebeu o nome dele. A placa é uma referência a Hélio Augusto de Souza, aquele que sonhou com a mudança na vida de milhares de jovens em São José. Ele encontrou na educação um caminho para reduzir as desigualdades e hoje essa visão se concretiza na Fundaz, a Fundação Hélio Augusto de Souza, que oferece acolhimento para crianças e adolescentes. Todo o público vulnerável socialmente, é atendido pela Fundaz no município. Então, o São José dos Campos consegue hoje atender toda essa população vulnerável, então atender crianças socialmente vulneráveis, adolescentes, através do CEPAS, oportunizar um curso técnico gratuito de altíssima qualidade e também, no seu período noturno, abre as portas para atender a população que não preenche os seus requisitos sociais, mas que tem alguma dificuldade. Hélio Augusto de Souza foi político, professor universitário e deixou um legado na luta pelos direitos das crianças e adolescentes. Mas a história dele não começou em São José. Filho de imigrantes portugueses, nasceu na capital paulista, em 1947. Esses são registros guardados pela família. O irmão dele, Cláudio, lembra que desde cedo ele mostrava o desejo de ajudar o próximo. Todo o desejo dele de projetos, de possibilidades, eram relacionados a questões sociais mesmo, né? Não, dificilmente ele conversava com a gente sobre um projeto de melhoria da cidade, com asfalto, de não sei o quê. Ele sempre conversava sobre a questão social. O grande foco dele sempre foi a criança, né? Ele sempre
focava muito nessa necessidade de ter um olhar para as crianças, né? O primeiro passo na vida acadêmica foi definitivo. Na Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, se formou como assistente social e, posteriormente, também se tornou professor. A partir daí, Hélio Augusto propôs uma mudança na forma de enxergar as vulnerabilidades sociais. É visível os trabalhos onde foram feitas as orientações do professor Hélio Augusto, né? Sempre com um trabalho muito voltado para a questão da criança, do adolescente, de promoção da saúde. Ele conseguiu mudar um pensamento, né? Então, a gente, enquanto assistente social, a gente sempre vai se pautar por uma questão de transformação social, né? De mudança. Hélio Augusto de Souza também desenvolveu programas na área social e promoveu o projeto COSENTE, o Centro de Orientação Socioeducativa do Menor Trabalhador, que futuramente se tornaria a Fundas. Também foi dele a iniciativa de criar a Frente Nacional em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, movimento de repercussão em todo o país. Hélio Augusto ainda apoiou a criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança pode ser vítima do seu destino, né? Então, essa era a frase que ele levou o Brasil todo para poder iniciar com esse processo. Então, a gente não pode, ele falava, a gente não pode negligenciar, né, essa criança não ter uma moradia, a gente não pode negligenciar essa criança não ter acesso à educação, a gente não pode... Então, ali ele começa a fomentar essa discussão, né, e lógico que com outros, né, no Brasil também, que estavam participando dessas ações, e aí houve esse encontro, né, de ideais também, né, de proteção. Então, até aquele momento ainda não existia, né? A preocupação com a assistência dada à população levou Hélio Augusto para a política. Em 1983, foi eleito vice-prefeito de São José e 3 anos depois, com a renúncia de Robson Marinho, assumiu o cargo de prefeito. Hélio ocupou o posto por 6 meses, até o falecimento, em 1986, em decorrência de um câncer. Hoje, quase 40 anos depois, Cláudio se orgulha do legado deixado pelo irmão. Um trabalho em prol do próximo, eternizado por uma instituição transformadora para tantos jovens, a Fundação Hélio Augusto de Souza. E esse legado todo que ele deixou, eu acho que fica como exemplo, né? E como possibilidade de avanço, quer dizer... Eu, na medida do possível, sempre estou fazendo coisas na área cultural para poder manter esse legado vivo, né, e presente na sociedade hoje, né. Chegamos ao fim do Cidadania em Pauta de hoje. Você pode rever essa edição e toda a programação da TV Câmara no YouTube, em @TV Câmara SJC. Estaremos de volta na semana que vem. Tchau!